Olá, ministro. Bom dia, seja bem-vindo aqui na nossa cobertura. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. É um prazer, é um privilégio estar com vocês. E também, cada dia que passa, mais estarrecido com esse conjunto de revelações que realmente mostram até onde se foi na tentativa de um golpe de Estado no Brasil. E é essa análise que a gente gostaria, até pelo seu conhecimento jurídico, do que se trata, o que estamos acompanhando hoje, que revelações são essas da Polícia Federal, esse planejamento da morte do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, qual é a gravidade disso, ministro? É imensa. Porque, evidentemente, nós não podemos pensar esses fatos só isoladamente. Né? Eu acho até engraçado o senador Flávio Bolsonaro dizer, não, pensar em matar alguém, conversar numa mesa de bar, matar alguém, isso não é crime. Bem, isso se liga a um conjunto de situações que, obviamente, dão um nexo do porquê que estava se pensando em matar. Não estava se querendo matar o presidente, o vice-presidente da República, o ministro do Supremo, simplesmente por um deleite. Ou seja, o que estava se querendo fazer era um golpe de Estado. Isso parece claro, cristalino, desde o início, tudo se junta, tudo se casa. Ou seja, eu tenho a tentativa do presidente da República de fazer uma reunião com os chefes das Forças Armadas para tentar mobilizar uma situação, obviamente, de insurreição institucional. Ao mesmo tempo, se pensa em fazer essa insurreição institucional, verificando o que se vai fazer com aqueles que foram eleitos. E o que significa? Matá-los. Ao mesmo tempo, eu faço acampamentos, não faço, mas promovo, incentivo acampamentos na perspectiva de pedir uma intervenção militar. Ou seja, o presidente da República fica silencioso, quieto. Ah, está deprimido. Não, ele estava planejando. E pensou a hora que iria para o exterior, porque somente quando ele estivesse no exterior esse golpe poderia eclodir. Poderia eclodir antes, não conseguiu. Ele vai para o exterior e tenta comandar esse tipo de situação. E aí, segundo a versão dele, por uma falha, ele coloca lá nas redes sociais uma fotografia, mas é que ele errou, ele estava. Não tem erro, não dá para pensar uma justificativa isolada para cada fato, eles todos se interligam. Se interligam com a falsificação do atestado de vacina, porque talvez o presidente e sua família precisassem circular por países na caso de um golpe de Estado até retornar ao Brasil. Tudo se casa, se fecha dentro de uma situação harmoniosa. E eu me lembro que logo que surgiram todos esses fatos, eu ouvi dizer que esse negócio de tentativa de golpe de Estado é um delírio esquerdopata. Né? Não é um delírio esquerdopata ver todos esses fatos. O duro é dizer que não houve nada. Ou seja, é impossível hoje dizer que não houve uma tentativa de golpe. De golpe. E é muito difícil não projetar a perspectiva para o cume, para quem comandou isso tudo. Ora, Eu ministro, tenho. Pois não, Josias. a gente está diante de um golpe falhado, ao argumento do Bolsonaro e dos seus devotos, os filhos. O golpe é falhado, o estado de sítio não foi requisitado, os assassinatos não se consumaram e a ausência de consumação seria uma evidência de que não houve nada. Mas o que transforma nada num vocábulo que ultrapassa tudo, neste caso, parece ser o artigo do Código Penal que define a tentativa, a mera tentativa de golpe em crime, não é? E aqui, no contexto em que a investigação se desenrola, tudo leva água para o monjolo da tentativa de golpe, né? Que em si mesmo, uma tentativa já é crime. É esse o raciocínio que deve guiar a resolução desses julgamentos, a denúncia que está por vir e depois lá na frente a resolução do julgamento, o fato de que tentar o golpe já é em si mesmo um crime previsto no Código Penal? Exatamente. É a tentativa de golpe, a abolição do Estado Democrático de Direito está tipificado como crime. Note, não foi uma mera cogitação. Né? Vamos imaginar que eu ficasse aqui na minha casa vendo o programa da UOL e o Josias fizesse um comentário que eu não gostasse, e eu falei, olha, vou pensar em matar o Josias. Só que isso não passou da minha ideia maluca que eu tive. Não. Quando a ideia se transforma e ganha realidade, eu começo a preparar, a conversar, a dialogar, a tomar atos concretos na perspectiva do plano. E qual era o plano? A abolição do Estado Democrático de Direito?
Evidentemente, já começamos na perspectiva da tentativa. Chamar os coronéis. Tudo isso está perfeitamente colocado, que não há uma mera cogitação. Há um intercrimine já posto e afirmado no plano da tentativa. Então, eu não tenho a menor dúvida, Josias, de que agora, não pode nem se falar de indícios, mas eu posso falar de prova efetiva da tentativa do golpe de Estado. E cabe à Procuradoria-Geral da República, portanto, tomar as medidas cabíveis em relação a essa situação. O que precisa ser visto, Josias, é se aquele atentado agora recente da bomba, né? Se foi lá o ato, que há uma motivação política, é evidente. Que a conexão política é óbvia. Agora, haverá uma conexão fática entre aquele atentado e esse conjunto? Bom, se houver, eu tenho também uma situação de prosseguimento da Agora, tentativa delituosa. E aí há pode uma até outra ter prisões dúvida, preventivas. ministro, que é a seguinte: a polícia foi às ruas, prendeu hoje 5 pessoas, prisão preventiva. Não mandou prender o Braga Neto. E no próprio relatório da Polícia Federal está lá escrito, anotado, que houve uma reunião desses que estavam tramando assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, mais o chefe da Justiça Eleitoral. Eles se reuniram na casa do Braga Neto. Tampouco foi requisitada a prisão do Bolsonaro, preventiva, embora saibamos todos que o beneficiário direto dessas ações todas seria o presidente que tramava contra a democracia brasileira. É correto dar tratamento distinto a personagens que estão envolvidos no mesmo contexto? Não se poderia argumentar, assim como se argumenta em relação ao Bolsonaro, não, o passaporte dele está apreendido, não há evidência de que ele esteja destruindo provas, então deixa transitar em julgado o processo e lá na frente ele será devidamente punido. É correto tratar de forma diferente pessoas que estão no mesmo contexto? Veja, Josias, aí teremos que analisar este inquérito. É importante observar que a prisão preventiva ela não é punição, ela é uma medida cautelar, porque alguma situação diferencial exigiu esta intervenção do Estado, para evitar a destruição de provas, para evitar qualquer coisa. Nesse caso, o decreto de prisão preventiva deve estar fundamentado em situações concretas que cercam essas pessoas. Agora, uma boa investigação, Josias, ela não faz com que a gente suba direto o último degrau da escada. Você tem que ir subindo passo a passo para reunir elementos e poder efetivamente trazer ao processo. No caso do Braga Neto, avaliou-se que ele não haveria o porquê efetivamente ter uma prisão preventiva nesse momento, talvez por faltarem os requisitos de uma prisão cautelar. Mas estas pessoas, às quais se viu esses requisitos, terão um papel muito importante nesta apuração e nesta prisão. Ou seja, eles poderão fazer declarações importantes que até apontem para situações que justificassem a temporariedade de uma prisão cautelar nesse momento. Ou seja, há uma série de requisitos para prisão cautelar e, possivelmente, vendo o inquérito, as autoridades policiais e o próprio juiz responsável entenderam que não era o caso de decretar qualquer prisão a respeito. Não sei nem se ela foi pedida ou não, mas a prisão preventiva ela exige uma configuração de requisitos que somente analisando aquilo que está no processo, com detalhe, é que podemos chegar a uma conclusão. Ministro, é claro que saindo dos conhecimentos jurídicos, né, ou desses entendimentos jurídicos que são mais amplos e complexos, a população como um todo fica estarrecida ao ver os detalhes, né? Quando a gente fala aí do detalhe, do plano de morte de Lula por envenenamento que está no texto da decisão ali de Alexandre de Moraes, dando espaço para abertura e dessa operação da Polícia Federal, e as pessoas se perguntam, e Bolsonaro, o que tem a ver com tudo isso? Quando se fala de tudo isso muito próximo a ele, como o Braga Neto, né? Nossa manchete neste momento aqui no UOL, ele estava no planejamento, ele tinha informações a respeito do planejamento também, reuniões foram realizadas na casa dele, ele era o vice de Bolsonaro. Muito se pergunta, quando que Bolsonaro vai ser responsabilizado? O senhor vê a responsabilidade de Bolsonaro em tudo isso que a gente está acompanhando? Olha, Fabiola, é muito difícil não se analisar a presença de Jair Bolsonaro no comando dessa articulação. É muito difícil, para não dizer quase que impossível. Todos os fatos apontam para isso. Claro, ou seja, eu tenho Mauro Cid,
com todas as provas e narrativas que ele fez, e poderão agora, para que ele não perca a delação, ser complementadas, né? Ou seja, o Mauro Cid hoje agora vai viver um momento complicado, porque ou ele confessa aquilo que ele omitiu, ou ele perde os benefícios da delação sem prejuízo das provas que ele trouxe. Então, esse é um problema efetivo, real, que Mauro Cid vai enfrentar, e cada dia que passa, as provas vão apontando. Quem era o beneficiário disso tudo? Quem era o cabeça, o articulador? A ponta da pirâmide, do vértice dessa organização tabajara golpista, ela realmente parece que aponta cada vez mais, com mais consistência, para Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, mesmo sem conhecer o inquérito a fundo, vendo a imprensa, eu não vejo como a Procuradoria-Geral da República não vá denunciá-lo. Não vejo como. Ou seja, é praticamente impossível, diante dessas evidências todas, que não se entenda que exista prova suficiente para a denúncia. O senhor acha que Ô, a ministro, prisão de Bolsonaro, então, é uma questão de tempo? Veja, uma coisa é a denúncia, outra coisa é a prisão. A prisão preventiva, ela é uma situação que exige requisitos específicos previstos em lei. Ou seja, eu não, como eu disse agora há pouco, a prisão preventiva não pune, ela atende a uma necessidade cautelar de que eu tenha essa pessoa cerceada na sua liberdade. Então, eu não posso dizer, diante do quadro que está posto, que hoje estejam configurados elementos para uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mas posso dizer que elementos para uma denúncia e até mesmo de uma eventual condenação criminal, aí sim, uma possível sanção restritiva de liberdade, me parece que estão dadas. ô, ministro, há 2 inquéritos em que o Bolsonaro já foi indiciado, ele e outras pessoas. O caso da falsificação do cartão de vacinação e o caso da tentativa de se apropriar de joias da República, né? E nestes casos, que evidentemente não têm a gravidade da tentativa de golpe, mas são igualmente criminosos, houve uma investigação, a Polícia Federal indiciou. Em relação a esses 2 casos em que já há o indiciamento, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, entendeu que deveria aplicar a eles uma visão de conveniência política e não denunciou o Bolsonaro até agora. Entendeu que durante as eleições não seria conveniente, que poderia tumultuar o processo eleitoral. Já tivemos o resultado das eleições conhecido, já passou a eleição municipal, primeiro, segundo turno, e ainda não vieram essas denúncias. Acha que é papel da Procuradoria-Geral da República fazer esse tipo de avaliação sobre conveniência política, ou uma denúncia, ou um indiciamento, uma vez formalizado, exige um comportamento diferente da Procuradoria? Ou denuncia ou arquiva, se julgar que não há provas, ou pede novas diligências. Não acha que o Bolsonaro, também nesses outros casos, vem sendo tratado de uma forma distinta, com uma distinção que ele também parece não merecer? Veja, Josias, muito difícil ter qualquer opinião sem analisar todo o conjunto probatório. Mas é possível que a Procuradoria esteja cogitando de um avanço das investigações para poder oferecer essa denúncia de uma forma mais robusta. Veja, esse caso das vacinas, por exemplo, possivelmente se relacione também com a tentativa de golpe de Estado. Embora, além de configurar um ilícito de falsidade ideológica ou coisa do gênero, ele pode estar no bojo da estratégia para fazer o golpe de Estado. A questão das joias, será que esse dinheiro carreou para algum tipo de iniciativa paralela para o golpe? Eu não sei exatamente o que pensa o Procurador-Geral da República, mas eu não creio que ele será leniente nessa hipótese daquilo que está colocado diante de si, né? Ou seja, além de ser um homem correto, um homem bastante equilibrado e conhecedor do direito, a própria instituição Ministério Público não aceitaria, a meu ver, uma situação dessa natureza. Então, acho que é uma questão de dias para que nós tenhamos uma denúncia contra Jair Bolsonaro. Quantos dias serão? Não sei. Eu acho que o Procurador-Geral da República aguarda não apenas o momento conjuntural adequado, não, mas um conjunto de demonstrações probatórias que permitam fazer uma denúncia irrespondível do ponto de vista de qualquer divagação retórica que se possa fazer em relação a esse caso.
Ministro, há pouco a gente estava conversando aqui com a Aguirre Talento, nosso colunista, e ele falando sobre essa situação do Mauro Cid, né? Mauro Cid vai prestar um novo depoimento hoje. Há pouco o senhor também citou a respeito da delação premiada dele. Tá por um triz mesmo? Quer dizer, há já elementos para entender que Mauro Cid tinha essas informações e não repassou. Ele, de certa maneira, pode ter protegido os militares. Que repercussão isso pode ter em relação ao Mauro Cid e, consequentemente, a delação dele, o acordo que ele fez para ele conseguir os benefícios? O comportamento de Mauro Cid tem sido bastante sinuoso, né, ao longo desse período, porque ele foi e voltou. Ele fez a delação, aí ele vai, fala um monte de coisas, dizendo que tinha sido forçado, que tinha sido coagido, volta novamente, fala, não, eu sinceramente não falei por mal, era um momento emocional, etc e tal. Aí agora se descobre que ele omitiu fatos relevantíssimos. Então, eu diria, Fabiola, que realmente a delação dele está por um fio. Ou ele agora vem e fala, não falei isto, de uma maneira conclusiva, definitiva, e sem correr risco de omitir mais nada, ou então, eu acho que ele vai perder os benefícios da delação. E de uma forma bastante curiosa, porque ele perde os benefícios da delação diante de fatos que já foram descobertos. Né? Ele não pode agora, simplesmente, a cada fato descoberto, ele falar, olha, esqueci de falar isso. Não, acho que ela tem que haver um basta nisso. Ou seja, ele tem uma última oportunidade de se redimir. Se ele não se redimir, contando tudo que efetivamente sabe, eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público devem partir para o campo da rescisão desta colaboração premiada feita pelo senhor Mauro Cid. Não é possível esse tipo de situação que ele venha se repetir através dos tempos. Em relação à política, né? Há pouco ouvíamos aqui as palavras do ministro Paulo Pimenta e ele diz: olha, foi por um detalhe que não aconteceu uma grande tragédia como a morte de Lula. Uma informação como essa, uma investigação como essa, que peso isso tem dentro do governo Lula, né? Lula que está neste momento recebendo líderes do mundo inteiro, né? Todas as potências do mundo estão aqui, 87% do PIB mundial está nesse momento no Rio de Janeiro. O que uma operação como essa, detalhes como esse que estão sendo revelados, afetam o governo, né? O senhor que já teve tanto do outro lado, que peso isso tem, que atitude o governo Lula deve ter? Ele não se pronunciou até este momento, mas estamos falando sobre o plano da morte dele e do vice. Que impacto isso tem para o governo Lula, ministro? Eu acho que uma primeira coisa que se coloca é o seguinte: as pessoas que estavam tramando esse golpe de Estado não têm limites. E isso é um dado da realidade. Ou seja, a ausência de limites éticos, humanos, jurídicos e democráticos. Não há mais dúvida alguma sobre isso. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para que pudessem permanecer no poder e implementar uma ditadura no Brasil, abolindo o Estado de Direito democrático. Ora, a partir daí, a questão que eu acho que o governo deve se colocar é: isto acabou ou permanece? Bem, se tínhamos a ilusão até uns dias atrás que isso tinha acabado, aquele atentado suicida que houve há poucos dias atrás aqui em Brasília nos mostra que realmente existem pessoas que, ou tomadas pelo mesmo espírito, e aí eu tenho um nexo político de causas, ou articuladas mesmo por certas situações que ainda resistem na tentativa de golpe, que estão postas ainda hoje. Então, o governo tem que reforçar suas medidas de segurança, particularmente em relação ao presidente, vice-presidente e ministro de Estado. O governo tem que pedir e orientar, e acho que isso até é desnecessário, mas é necessário que os órgãos de inteligência apurem a continuidade dessas articulações. Ou seja, isso tem que ser apurado. E terceiro, o governo tem que ser cada vez mais firme na questão da anistia. Anistia, não. Não se anistia pessoas que participaram desse tipo de situação. Uma democracia que não se impõe ao respeito nunca será respeitada. Ou o Brasil afirma textualmente que não admite qualquer violação ao Estado Democrático de Direito, ou isso se repetirá no tempo,
indiscutivelmente, com essas pessoas ou com aqueles que o seguirem. Então, portanto, acho que o governo tem que se engajar firmemente desse não à anistia, o governo tem que tomar medidas de segurança e seguir seu rumo. Seguir seu rumo, porque o Brasil não pode ficar preso à artimanha maluca daquelas pessoas que, inspiradas por um espírito ditatorial, queriam acabar com a democracia que foi conquistada a duras penas no Brasil. Acho que, mais que isso, o governo não se abala, mas ele deve ter posições firmes em relação à anistia e cuidar um pouco mais da sua segurança, porque talvez os tais lobos solitários não estejam tão solitários assim. Declaração, ministro, ainda mais o senhor que comandou o Ministério da Justiça. Para quem está conosco na TV, é o intervalo. Já voltamos. Para quem segue conosco aqui no YouTube e também na nossa página do UOL, queria até trazer aqui uma reportagem da nossa rainha, Mônica Bergamo. Não pôde participar conosco aqui, mas tem informação dela, sempre tem informação de Mônica Bergamo. E ela trazendo aqui algo muito importante também nessas investigações sobre a tentativa do golpe e a participação aí do jurista Ives Gandra. Associações querem que a Polícia Federal questione Mauro Cid sobre a contribuição de Ives Gandra numa tentativa de golpe. O advogado e jurista nega qualquer envolvimento em ações golpistas. Esse é um ponto também que chama a atenção, desperta a curiosidade das pessoas, né? Quem estava embasando juridicamente essa tentativa de golpe no país? Juristas que estivessem envolvidos com isso também devem ser punidos ou não? A Associação Brasileira de Imprensa e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos ingressaram com uma petição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, para que a entidade oficie a Polícia Federal, a fim de que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid seja questionado sobre uma suposta contribuição e assistência jurídica do advogado Ives Gandra Martins nos ataques golpistas de 8 de janeiro. As duas entidades são autoras de uma representação disciplinar na seção paulista da Ordem, em que acusam Gandra Martins de ter incitado ações golpistas às Forças Armadas, né? E estão pedindo para que ele responda a isso e que Mauro Cid seja questionado. Bom, o advogado, o jurista Ives Gandra nega qualquer envolvimento em tentativa de golpe de Estado no país. O advogado negou ter esse envolvimento e diz que nunca participou disso. Voltamos já com o pessoal que estava conosco na TV. A gente está aqui com o ministro José Eduardo Cardoso. Bom, a gente vê aí esses questionamentos, né, em especial aí em relação ao jurista Ives Gandra. Como é que o senhor vê essa situação do envolvimento de juristas? Eles também, caso tenham participado dessas reuniões ou ajudado de alguma maneira com uma assessoria jurídica, eles também devem ser punidos? Veja, eu acho muito importante tomar-se alguma cautela nessa hora, até porque nós falamos de um Estado democrático de direito a ser preservado e, como tal, é fundamental que a gente não exacerbe muitas situações. Eu posso ter juristas que tiveram ideias que eu, pessoalmente, considero de um profundo equívoco, como é o caso daquela ideia de interpretar o artigo 142 da Constituição como autorizando as Forças Armadas a intervirem na realidade. Me parece essa uma interpretação rigorosamente equivocada, porque o artigo 142 da Constituição está numa Constituição que, já no seu artigo 1º, diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito, eu não tenho as Forças Armadas pairando acima dos três poderes. Me parece essa uma interpretação equivocada. No entanto, os juristas, em geral, os pensadores, eles têm um direito legítimo ao equívoco, por mais que mostre uma dimensão de distorção político-ideológica ou qualquer coisa que o valha. Falar em teses é algo que não se deve punir a priori, porque não existe na interpretação aquilo que nós falamos de crime hermenêutico. Eu não posso punir alguém por dizer uma interpretação, por mais que seja irracional e irrazoável a partir da ótica de quem a vê. Eu acredito, e o jurista Ives Gandra da Silva Martins é uma pessoa que eu discordo profundamente das suas posições ao longo do tempo, mas respeito imensamente as reflexões e a produção jurídica acadêmica que ele faz. Eu acho que ele fez uma interpretação, né? Mas
dizer que a partir daí ele interagiu em concreto para o golpe de Estado, eu acho que aí é um elemento que vai além do razoável. Se ficar demonstrado que algum jurista, ele ou qualquer outro, atuou, insuflou, participou, perfeito. Mas enquanto eu estou no plano da elaboração teórica e não tenho conexão demonstrada, né, de fatos, aí realmente eu acho que seria ir muito além daquilo que se pode pensar no Estado democrático de direito. E isto é muito importante que se tenha essa cautela, e às vezes no ímpeto e na emoção a gente pensa assim, mas lembremos que eu posso ter também interpretações consideradas equivocadas na perspectiva democrática, na perspectiva de esquerda, na perspectiva ideológica qualquer, e eu tenho que tomar muita cautela para diferenciar o mundo das ideias do mundo dos fatos. Por enquanto, o que se sabe, o jurista Ives Gandra da Silva Martins estava no plano das ideias. E no plano das ideias eu tenho que combater as suas posições respeitosamente e dizer que ele estava equivocado. Mas enquanto não se demonstrar que ele passou para o plano dos fatos, eu terei, sinceramente, muita dificuldade de dizer que ele deve ser colocado como membro de uma organização criminosa que tramava a abolição do Estado Democrático de Direito. Ministro, vou lhe fazer uma pergunta como ex-ministro da Justiça, saindo um pouco desse tema que estamos conversando. Ainda outro dia foi assassinado no aeroporto de Guarulhos um delator do PCC, aquele Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele havia denunciado membros do PCC, lavava o dinheiro da organização criminosa e denunciou também numa delação, no processo de delação premiada, denunciou também policiais militares e civis. Alguns daqueles policiais estão agora sob investigação. E entendeu-se que este caso deve ser investigado pela Polícia Militar de São Paulo, pela Polícia Civil de São Paulo, reunidas numa força-tarefa, e a Polícia Federal abriu lá um inquérito paralelo, independente, e estão agora as duas instâncias, federal e estadual, investigando o mesmo caso em inquéritos separados. Não lhe parece que, à luz do que aconteceu, inclusive no caso da Marielle, ali também havia 2 ex-PMs executando o crime, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o seu irmão deputado como mandante, um delegado civil acobertando o crime. Não lhe parece que, à luz do que aconteceu no caso Marielle, aqui em São Paulo, o caso seria de federalizar esse crime? Não lhe parece que é um caso nitidamente de federalização? O crime aconteceu, inclusive, num aeroporto que é jurisdição da Polícia Federal? Veja, eu não posso, a priori, supor a ineficácia das corporações pelo simples fato de que tem membros dela que podem estar ligados. No caso Marielle, a meu ver, já deveria ter sido federalizado antes. Tá? Num primeiro momento, não parecia razoável que assim se fizesse. Claro, mas depois, quando mostra a ineficácia, a inércia, talvez eu tenha que federalizar. Eu aguardaria mais um pouco nessa questão específica do aeroporto. Eu tenho um inquérito da Polícia Federal. Esse fato de existir um inquérito da Polícia Federal, já por si, parametriza as investigações estaduais, ou seja, não dá para que ninguém queira esconder o sol com a peneira, porque há um inquérito federal também sob apuração, colocando a apuração. Então, para efeitos de federalização, ainda aguardaria um pouco, porque já há um inquérito federal que, a meu ver, impulsiona esta investigação para além de qualquer eventual e possível espírito corporativo ou defensivo que pudesse existir em setores da polícia do Estado de São Paulo. Mas talvez isso acabe sendo inevitável. Vamos aguardar o acontecimento dos fatos. Ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigada por estar aqui compartilhando seus conhecimentos jurídicos e políticos também, né? Já que é um homem, está do outro lado agora, segue acompanhando a política também, sempre muito perto e torcendo sempre pela democracia. Muito obrigada, até a próxima, ministro. Olha, obrigado, Fabiola, obrigado, José, é um privilégio, é um prazer estar sempre com vocês aí no UOL Notícias. Um grande abraço.